Olá, colega jornalista, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Jornalink. E hoje a gente vai falar sobre algo que talvez você não saiba, então vou deixar aqui uma pergunta. Você sabia que jornalista pode faturar em dólar sem precisar sair da sua casa? Responde para mim, deixa um comentário aí se você já sabia disso ou se você descobriu agora dessa novidade. Bom, vamos voltar lá para o slide. Para quem não me conhece, meu nome é Ellie, dá muito prazer. Eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho, o GEM. Bom, o jornalismo empreendedor de nicho é uma forma de atuação como jornalista que eu criei a partir da minha experiência, e esse modelo de negócio me fez viver do jornalismo profissionalmente, e hoje eu compartilho com vocês aqui através do Jornalink para que você também, colega jornalista, possa viver da profissão sem precisar sair da sua casa. Então, se você quiser saber mais sobre isso, então já aproveita para seguir a gente aqui, tá bom? Para a gente começar a falar sobre os ganhos em dólar para jornalistas, eu preciso falar um pouco sobre o cenário atual do jornalismo profissional, mais da questão trabalhista, né, da questão salarial. Hoje, nós jornalistas, né, na verdade, assim, a gente sai da faculdade como jornalista e a gente acaba tendo uma visão de que a gente só consegue monetizar a profissão se a gente entregar currículo. E aí a gente vai para o mercado de trabalho, entregar currículo, e a gente se depara com vagas, oportunidades aonde o mercado da comunicação nos coloca no mesmo balaio que outros profissionais de outros mercados. E a culpa não é nem desses profissionais nem nossa. A questão é que o mercado não tem entendimento, né, com a diferença entre um jornalista, um profissional de marketing. Aí ele precisa de alguém para cuidar do setor de comunicação, ele vai lá e contrata uma pessoa que se formou em comunicação social. A habilitação em jornalismo, marketing, publicidade parece que para algumas vagas, algumas empresas, fica em segundo plano. E não é bem assim, não era para ser bem assim. E o que que isso faz com o nosso salário? Isso diminui, porque aumenta muito a oferta de mão de obra diante do olhar do mercado. E a gente acaba se desvalorizando também enquanto profissional, porque a gente acaba exercendo funções que se desvinculam muito com o que a gente aprendeu a fazer na faculdade. Então a gente sempre tem muito mais a entregar enquanto profissional do que o mercado exige da gente. E claro, o mercado paga bem a menos do que de fato a gente entrega. Independente do mercado exigir da gente que a gente use e explore conhecimentos fora da nossa área, que são aquém, muitas vezes, do conhecimento que a gente tem para entregar. Por que eu falei tudo isso? Para chegar até esse ponto aqui que eu quero conversar com vocês. O cenário atual do jornalismo profissional no Brasil é de salários baixos. Então, hoje a média salarial, segundo esses sites que eu vou mostrar aqui para vocês, do salário do jornalista é essa. No Glassdoor é de 3.185, a média salarial do salário do jornalista. Mas aí eu pergunto para você, colega jornalista, você conhece algum jornalista que fatura hoje mais de 3 mil reais com a profissão? Você, jornalista, fatura mais de 3 mil reais com a profissão? Essa média salarial, essa estimativa, ela é uma estimativa que muitas vezes não corresponde ao que você recebe, porque esse salário seria até um salário que um jornalista até poderia considerar bom diante do que o mercado de fato vem oferecendo. E aí a gente vai voltar para esse outro parâmetro de outro site. Por que eu peguei 3 sites para a gente fazer esse parâmetro? Porque não existe uma pesquisa que fala propriamente da média salarial do jornalista, né? Não existe. E essa média salarial é uma média salarial das vagas colocadas nesses sites. Então, não é um panorama que pode corresponder à sua realidade, né? A realidade de muitos jornalistas, pelo que eu vejo, é pior do que esse panorama desses sites. Mas isso aqui é só para a gente ter uma métrica, para a gente começar a falar sobre esse assunto, essa temática da aula de hoje.
No site vagas.com.br, a média salarial apontada entre todas as vagas que tem lá ofertadas para jornalistas e versus o salário entregue é de R$ 2.568. Esse valor é o valor que você recebe? É o valor que o seu colega jornalista que trabalha com você, que você conhece, que se formou com você, recebe? E tem também a média salarial do Cato, do site Cato, que é de R$ 2.100. E aí eu falo, dá para ganhar em dólar. E você fala, será, Hélida? Será que você não está viajando muito? Será que é real isso que você está dizendo? Eu falo porque essa é a realidade que eu conheço, né? Eu sei que dá para ganhar em dólar através do Google Ads. Como eu sei? Fazendo acontecer através de projetos. Já fui jornalista do nicho de casamentos. A gente faturava, assim, em dólar através do Google AdSense. Né? A gente tinha ali a monetização em dólar através do programa de filiação do Google Ads. Então, eu sei que é possível e eu vou te explicar mais sobre como isso acontece. Mas antes, eu sei que você conhece algum colega jornalista que quer muito saber sobre monetização em dólar, né? Sem precisar sair do Brasil, sem precisar trabalhar fora do Brasil. E que está precisando estar nessa aula, assistir essa aula, mesmo que depois do ao vivo. Então, já compartilha essa aula com esse colega jornalista, tá? Você sabe como pode faturar em dólar? Se eu falar assim, colega jornalista, valendo, vamos faturar em dólar. Você sabe como fazer isso agora? Você sabe como sair do zero e faturar em dólar? Então, eu vou te dar algum direcionamento aqui para você entender um pouco mais sobre isso. Bom, primeiro, a gente tem aí a plataforma que talvez seja a plataforma mais conhecida para você fazer esse faturamento em dólar, que é o Google Ads. Segundo, talvez você não saiba, mas o Instagram também já fez pagamentos em dólar para criadores de conteúdo. Então, você, colega jornalista, pode ser um criador de conteúdo e pode sim faturar em dólar. E também tem o Facebook, né, da mesma empresa do Instagram, que faz com que você também pode ter essa monetização em dólar. Como que cada plataforma dessa trabalha, vamos dizer assim, né? Cada plataforma dessa, existe uma forma de monetização em dólar, que é uma remuneração. Então, vamos falar do Google Ads. No Google Ads, você recebe em dólar quando você faz com que o seu blog, o seu site, se torne o quê? Um outdoor. Ele passa a ser visto pelo Google como um local aonde os anunciantes do Google, ou seja, os anunciantes vão lá, contratam um Google e pagam para o Google distribuir a sua marca. O Google vai colocar a marca desse anunciante em algum lugar. Só lá na busca do Google? Não. No seu blog, no seu site. O seu site é um outdoor. E como isso acontece? Né? Como que essa monetização em dólar acontece para jornalistas que querem ser jornalistas empreendedores de nichos, querem ter aí um blog? Você precisa ter conteúdo nesse blog. E mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Mas dando um panorama dos locais que você pode receber em dólar. Agora eu quero falar um pouco sobre o Instagram. No Instagram, você recebe em dólar através da política de selos. O que é essa política de selos? Quando você está fazendo uma live, que nem eu estou fazendo uma live agora, você pode ganhar incentivos das pessoas, dos fãs da sua marca, das pessoas que consomem o seu conteúdo em dólar. E mais, no Facebook também você tem isso. As pessoas podem comprar esses selos, no caso do Facebook, essas estrelas, para que os comentários dela apareçam em destaque durante um vídeo ao vivo ou durante a publicação, no comentário mesmo da publicação, né? Não durante, mas porque a publicação vai estar lá publicada e ela compra um selo para aparecer com mais destaque. Então, essas são algumas formas de você ganhar em dólar. E você não precisa sair da sua casa, né? Você cria o seu Instagram na sua casa, o Facebook na sua casa, morando no Brasil mesmo, né? Tem o seu blog sem precisar sair da sua casa e você vai receber em dólar se você seguir. Mas, Hélida, é fácil assim?
É simples, é tranquilo. O que mais? Qual a pegadinha, né? Como que eu faturo mesmo em dólar? Me conta, conto. Primeiro você precisa, como jornalista, empreendedor, né, como GEM, você precisa ter um nicho de mercado. Porque o nicho de mercado vai fazer toda a diferença. Quando você tem um nicho de mercado, essas plataformas elas vão entender que tipo de público que você reúne. Se a plataforma entender que tipo de público você reúne, ela vai entender para qual anunciante você é interessante. Olha que legal. Se você falar com todo e qualquer público, o robozinho do Google vai ficar meio desbaratinado. O robozinho do Instagram vai ficar meio desbaratinado. Mas se você tiver um público específico, ele vai saber exatamente como fazer com que a sua rede social, sua mídia social se torne um grande outdoor. E aí você pode ser parceiro dele com mais facilidade. E trazer também o público certo, que vai trazer a conversão que vai fazer com que você fature em dólar. Então, esse nicho de mercado é essencial, assim como um primeiro passo. Um segundo passo é vamos falar da rede social em si, né? Do Instagram, do Facebook. Você precisa ter a sua rede social preparada. O seu blog também tem que estar preparado. Mas a rede social preparada é o quê? Com publicações que fale do nicho, com conteúdo para as pessoas consumirem. Por que a rede social? Porque a rede social ela vai funcionar como um local de divulgação desse texto do blog. Você pode divulgar nessa rede social. E aí, se ela não está preparada, vai chegar a pessoa lá, vai encontrar 0 coisas para consumir, ela não vai ficar na sua rede social. Então, você precisa ter uma rede social preparada por esse motivo, mas também por um outro motivo. Quando eu recebi em dólar, né, do Instagram, da Meta, quando eu recebi em dólar, foi porque a minha rede social estava preparada para isso. Eles queriam fazer um teste de uma ferramenta nova que eles estavam utilizando em lives e eles queriam que alguns criadores de conteúdo, algumas contas, fizessem essa experiência. E eu não tenho 1 milhão de seguidores, gente. Não tenho 1 milhão de seguidores no @jornalink. Inclusive, segue aí no Instagram, @jornalink, se você não seguir ainda. Mas eu tinha rede social preparada, otimizada, ou seja, eu tinha conteúdos focados, de qualidade, sem ser plagiados, conteúdos que traziam alguma informação, que prendiam as pessoas ali, que gerava esse interesse, e aí eles me convidaram para testar e me pagaram em dólar para isso. Então você precisa ter a rede social preparada para que quando surgir esse tipo de programa de incentivo a criador de conteúdo, você esteja entre eles. E a Meta, daqui a pouco, logo mais, vai sim fazer como faz no YouTube. O YouTube não exibe banner para as pessoas, a Meta vai exibir. Vai exibir também banners, vai exibir propaganda no meio do conteúdo lá. E esse anunciante que está pagando para aparecer no meio do seu conteúdo só vai aparecer se você tiver métricas ali, se você tiver qualidade naquele conteúdo que você está construindo. Então, volto a dizer, ter um nicho também é importante para isso. E o segundo ponto, né, para você ganhar em dólar, que é importante, é manter o seu blog com publicações otimizadas. O que é essa otimização? É a estratégia de SEO, que nada mais é que preparar o seu texto para que os veículos de busca do Google ou outros buscadores encontrem com facilidade. Então, você tem que utilizar a palavra-chave, você tem que entender dentro do seu nicho quais textos as pessoas estão procurando no Google, fazer textos de busca, porque esses textos que vão puxar a sua audiência, elevar a sua audiência. E aí você pode também fazer todo um trabalho de otimização através de imagem, para quando a pessoa procurar no Google Imagens fotos daquele nicho ou daquele assunto, você apareça como uma das opções e ela clique no seu link e seja direcionada para o seu blog. Ela gaste ali um tempo observando o seu blog, porque é importante prender o leitor também. Então, a publicação otimizada, ela também é uma publicação de qualidade, não só uma publicação cheia de palavra-chave, de texto vazio, de encheção de linguiça. Não é isso. Você tem que fazer um texto informativo. Você, como jornalista, a prioridade é informar. E aí você usa as estratégias de marketing, como por exemplo o SEO, para conseguir fazer um faturamento, né, em dólar, fazendo com que as pessoas fiquem ali hipnotizadas pelo seu texto, consumindo o seu texto, querendo mais do seu texto ali do seu blog. Mas precisa estar preparado para que isso aconteça.
Você não pode ter simplesmente um blog sem publicar, um blog que não segue nada do que tem que seguir de otimização, a rede social vazia, porque você não vai conseguir engajar lá e levar para o seu blog mais pessoas. E se você não tiver um nicho, você consegue ganhar em dólar? Até consegue, mas não é tão simples quanto quando você tem nicho. Quando você começa ali a selecionar o seu público através do nicho. É muito melhor, muito mais eficiente. Você consegue entender o que esse público quer, então você constrói informações mais certeiras para esse público. E também você consegue chamar a atenção ali dos mecanismos de busca da própria rede social, o que eleva você no ranking, né, da rede social, e isso faz com que você ganhe em dólar mais rápido e ganhe em maior volume. Tá? Então, se você está gostando dessa aula, deixa aqui o seu like e já deixa um comentário aqui no vídeo também, tá? Já convida a galera para ver e assistir essa aula. Quanto tempo demora para ter os primeiros ganhos em dólar? E aí tem algumas variáveis que você precisa saber. Primeiro, a quantidade de posts é muito importante, porque se você produzir pouquíssimo post, tipo um por semana, vai demorar mais para você ganhar em dólar. Porque o montante de publicação bem feita, otimizada, dentro do nicho, é que vai construir ali a sua rede de faturamento. Segundo, quanto acessos você tem no blog. Por isso que é importante você ter uma rede social. A rede social otimizada, funcionando, tudo bonitinho, toda certinha, dentro do nicho, também trazendo informações, não só as informações em formato de texto lá do seu blog, mas trazendo para dentro do seu Instagram ali, né? Do seu Facebook também, informações que façam com que as pessoas sejam direcionadas para o seu blog para querer saber mais. Vai fazer total diferença na quantidade de acessos. Você vai ter mais pessoas acessando. Não precisa ter 1 milhão de acessos, mas pelo menos 100 acessos no total o seu blog precisa ter para você pedir ali afiliação ao Google Ads. E também é importante seguir as políticas do Google Ads. Muita gente tem texto legal, tem uma quantidade de post legal, que pelo menos tem que ser pelo menos 30 posts até você pedir ali a afiliação ao Google Ads. Tem tudo isso, mas não segue totalmente a política do Google AdSense para estar afiliado. E alguns pontos dessa política você precisa ter dentro do seu blog a política de privacidade. Você precisa ter um campo Fale Conosco, ou uma forma da pessoa entrar em contato com você. Você precisa tomar cuidado com o tipo de link, direcionamento que você faz, né? Às vezes você coloca um link malicioso, alguma coisa do tipo. Enfim, são algumas regras que o próprio Google diz. Então, você precisa sempre estar atento, porque essas regras são mutáveis. Então, a qualquer momento, o Google pode vir e mudar completamente essas regras e você passar a não se enquadrar nessa política, porque você não se informou direito, porque você não está atento ali às mudanças das regras, para você sempre estar dentro dessas políticas, tá? Então, basicamente é isso para você ganhar em dólar. E a gente finaliza essa aula falando para você que ganhar em dólar, sendo jornalista, morando no Brasil, parece que não é algo simples de se fazer, é algo possível, mas é possível sim, né? Basta você aprender as estratégias do jornalismo empreendedor de nicho, porque essa é uma das formas de monetização como GEM, uma das formas. Tem muitas outras formas de monetização como jornalismo empreendedor de nicho, mas ganhar em dólar, faturar com blog é uma dessas formas. E se você quer saber mais sobre jornalismo empreendedor de nicho, sobre o GEM, sobre como faturar em dólar como jornalista, né, sobre o Google AdSense e muitas outras ferramentas de monetização e valorização do seu trabalho como jornalista, já ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso e também já se inscreve no nosso canal do YouTube para que você não perca nenhuma aula, porque as aulas ao vivo só acontecem no YouTube, né, com todos esses conteúdos, ficam disponíveis logo em seguida da aula. A gente já deixa a gravação disponível só no YouTube, nas outras redes sociais não. Então vem para o YouTube, que aqui você vai ter muito mais conteúdo completão, assim, desse jeito que você tá vendo aqui, tá bom? As aulas, as lives
né, as entradas ao vivo aqui para conversar com vocês, para trazer mais informações para você, colega jornalista, que quer faturar e viver do jornalismo profissionalmente sem precisar sair da sua casa através do jornalismo empreendedor de nicho GEM, acontecem toda segunda, aliás, de segunda a quinta-feira, às 20 e 28 da noite. Eventualmente a gente, né, acaba tendo que entrar em outro horário, mas anota aí, ativa as notificações que a gente volta logo mais com mais uma aula para você. Muito obrigada aí pela companhia de todos vocês. Muito obrigada por quem passou por essa aula. Quem está assistindo no gravado, deixa um comentário aí falando quando você está assistindo essa aula, qual é o dia que você está assistindo, da onde você está assistindo. E também deixe seus comentários aí, nos comentários, as suas dúvidas. Muito obrigada, um beijo e até breve, colega jornalista!